Sejam bem-vindos. Quem eu não vi ainda, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Então vamos ler uma palavra de Deus nessa manhã. Palavra de Deus para as nossas vidas. Ontem aconteceu um episódio na igreja e eu falei, vou pregar amanhã a respeito disso. Tudo para mim virou ministração. Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. E a palavra de Deus, ela se encontra em Salmos 119, versículo 115. Salmos 119, versículo 105. 119, versículo 105. Bem, basicamente no meio da sua Bíblia aí, tá o Salmos 119, 105, eu falei errado, eu falei 115. 105. Perdão. A palavra de Deus, ela diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou tem uma palavra também, uma versão que diz lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A minha versão está dizendo, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Espírito de Deus, fala conosco nessa manhã, nos enche com a tua presença e que verdadeiramente, Senhor, essa palavra, ela conduza-nos em vida, em direcionamento do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Ontem, nós estávamos no culto, na igreja, e quando finalizou o culto, a gente ficou mais tempo do que o normal conversando. E por ficar bastante tempo ali conversando, o pessoal fechou a porta da frente, fechou a saída que tinha normal, fechou. Então a gente teve que sair pelo fundo, né? E tem alguns dias que cresceu um mato, assim, num canto. E já tinha algum tempo que uma pessoa não tinha ido na igreja, e aí na hora que a gente precisou sair pelo outro caminho, ela pegou, ao invés de ir pelo lugar que estava totalmente sem nada, ela foi pelo lugar onde tinha esse matinho. Um lugar só que tinha esse bendito desse mato. E ela encheu de carrapicho. Mas não era um carrapicho normal, não. É um carrapicho que dói pra caramba. Olha aqui ele, ó. É um carrapicho que ele é cheio de espinho, ó. Tá vendo? Pensa num carrapicho que fura a pessoa inteira. Ó, horrível. Eita. Venha. Venha, bendito desse carrapicho. Aí aconteceu isso com ela. A pessoa encheu desse carrapicho. E ela ficou tentando tirar. E quanto mais ela tentava tirar, mais ela se furava com esse infeliz desse carrapicho. E aí eu falei assim, rapaz, isso dá uma ministração, né? E aí hoje pela manhã, eu lembrando disso, eu falei, Senhor, qual é a palavra, né, que nos encaixa nisso aqui? E aí eu falei com ela assim, por que você não passou pelo caminho que estava livre? Por que você passou no caminho que tinha um carrapicho, né? E aí ela falou bem assim, eu não tava enxergando nada, eu não tava vendo nada, então eu saí atropelando ali, enchi, né? E por fim, ela acabou furando a mão, se furou ali por conta desses benditos, desses carrapichos, né? E o que que isso me ensina? O que que isso faz com que eu aprenda aí lições que você pode tirar pra gente utilizar nessa palavra e nessa ministração de Deus para as nossas vidas nessa manhã? Que existe um caminho, queridos. Não existem vários caminhos. Existe um caminho. E o sistema, as religiões, elas tentam nos convencer que todos os caminhos levam a Deus. Caminho da bondade leva a Deus. Caminho da prosperidade leva a Deus. Caminho de não sei o que leva a Deus. Né? Aí tem muitos caminhos e no final a gente vai se encontrar, né, por esses muitos caminhos. Isso é mentira. Isso é engano. Isso é conversa fiada. Eu preciso entender que existe um caminho. Um caminho. E esse caminho, inclusive, tem nome. O nome desse caminho se chama Jesus Cristo. Ponto. Existe um caminho. E o nome do caminho é Jesus Cristo.
E esse caminho, sim, ele nos leva a Deus. Esse caminho nos conduz para a vida. Esse caminho, ele nos orienta. É nesse caminho que nós devemos entrar. Devemos caminhar. Devemos estar nesse caminho. E é interessante porque ela me disse assim, olha, eu não vi. Por isso que eu entrei no lugar onde estava cheio de carrapicho. Eu não enxerguei. Por isso que eu entrei no lugar onde estava cheio de carrapicho. Queridos, e quantas pessoas não estão vendo? Quantas pessoas não estão enxergando? Quantas pessoas saem do caminho por não estar vendo, por não estar enxergando? Quantas pessoas se perdem do caminho porque ela não está conseguindo ver aquilo que Deus está mostrando, aquilo que Deus está orientando, aquilo que Deus está direcionando? E enxergar, queridos, para permanecer no caminho é essencial. Enxergar o tempo, enxergar os processos, as estações, enxergar o que está acontecendo, enxergar as decisões que foram tomadas. Ter uma visão muito mais ampla do que apenas o que está aqui. Mas você ter uma visão ampla, uma visão em Deus. Enxergar aquilo que muitas vezes ninguém está enxergando. E só existe um jeito, só existe uma possibilidade para a gente adentrar nesse lugar de ver além das circunstâncias, além do problema. E permanecer alinhados no caminho do Senhor. Não se perder nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecendo no caminho. E a palavra de Deus, queridos, ela diz que o caminho é estreito. Mas o caminho que leva à perdição é um caminho largo. É o caminho do tem nada a ver. Isso é normal. Todo mundo está fazendo. São lugares, queridos, que são muito confortáveis. O caminho, aonde as pessoas dizem, não, tem um monte de caminho. Não tem. Tem um único caminho. E nós precisamos permanecer nesse único caminho. Nós precisamos focar nesse último caminho, nesse único caminho. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus. E para que nós possamos enxergar, ver, entender, perceber a verdade de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos entender essa palavra. Luz para os meus pés. A tua palavra é uma lâmpada que ilumina os meus pés e uma luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, queridos, quando eu ouço a palavra, quando eu reverbero a palavra, rumino essa palavra, quando eu leio a palavra, essa palavra ela se torna luz. Ela se torna lâmpada. Qual é a função da lâmpada, queridos? É iluminar. É não nos deixar na escuridão. Qual é a função da lâmpada? É chegar e mandar as trevas embora. Quando você está num lugar escuro, numa escuridão que você não consegue ver, você não consegue enxergar, você não consegue muitas vezes caminhar. Mas chegou a luz, chegou a lâmpada, você começa a conseguir enxergar tudo de uma forma diferente. Claramente. O enxergar claramente. A moça que estava conosco ontem, ela entrou dentro de um lugar onde estava cheio de carrapicho, porque ela não enxergou, porque ela não viu. E por conta de não ver, de não enxergar, ela viveu algo que ela não queria viver. Ela furou os dedos, ela furou as pernas, ela vivenciou diversas consequências de quem sai do caminho. Quando eu saio do caminho, queridos, eu começo a vivenciar consequências de caminhar por espinhos, de caminhar por lugares que Deus não me mandou caminhar, por fazer coisas que Deus não me disse para fazer. Quando eu saio do caminho, normalmente eu perco a minha visão, a forma de como eu deveria ver, enxergar, entender. E a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés. Fala a respeito de iluminar para que eu saiba onde eu estou pisando. Fala a respeito de me dar clareza, a respeito de onde eu estou andando, de onde eu estou caminhando. Caminhar, queridos, em meio à escuridão é muito perigoso. Caminhar sem enxergar, sem entender, é muito perigoso. Caminhar sem ver os lugares onde tem espinho, os lugares onde tem buracos. Você pode se machucar.
Você pode quebrar. Você pode entrar em lugares que não era para você entrar. E essa palavra, ela diz que lâmpada para os meus pés, luz que ilumina o meu caminho, lâmpada que permanece ali, trazendo luz para que eu consiga enxergar, para que eu consiga ver, para que eu consiga tomar decisões assertivas. Todos os dias, queridos, nós tomamos inúmeras decisões, inúmeras. Todos os dias você decide no seu casamento, você decide na educação dos seus filhos, você decide no seu cotidiano de vida, você decide no seu trabalho, você decide o que você vai comer, você decide o que você vai beber, você decide o que você vai falar, você decide como que vai ser o seu dia. Muitas decisões são tomadas durante todo um dia. Se você começar a observar de agora em diante, hoje pela manhã você já tomou diversas decisões. Você decidiu se você ia acordar cedo ou não. Você decidiu se você ia tomar café ou não. Você já decidiu qual roupa usar. Você decidiu se você tomou banho quente, frio ou morno. Você tomou diversas decisões até aqui, até nesse momento aqui. Diversas decisões. Você tomou até esse momento. Você vai tomar mais outras diversas decisões até o anoitecer desse dia. E todos os dias Deus coloca na nossa mão a chave chamada decisões, a chave chamada livre-arbítrio, a chave chamada escolhas. Decida, escolha, tome as suas próprias decisões. E todos os dias nós tomamos posse dessa chave e nós vamos abrindo a porta, nós vamos caminhando, nós vamos dando passos. A grande questão é, as decisões que nós estamos tomando têm agradado o Espírito Santo de Deus? As decisões que nós estamos tomando têm nos feito permanecer no caminho? As decisões que nós estamos tomando glorificam o nome de Jesus ou envergonham o nome dele? As decisões que nós estamos tomando são iluminadas pela palavra de Deus ou são escurecidas pelas informações mundanas? Quais são as decisões que nós temos tomado? Como que nós temos dado passos nesse caminho? Quais são os passos que eu tenho dado? Os meus pés têm a lâmpada da palavra e a luz que ilumina o meu caminho. Porque essa palavra, queridos, ela tem o poder de conduzir você no seu casamento, na educação dos seus filhos, nas finanças, nas amizades, nos relacionamentos, na sua saúde. Essa palavra, se você procurar aqui dentro, é um manual da vida. Não é uma área da vida, não é espiritual só. Essa palavra não é apenas espiritual. Essa palavra é um manual de Deus. É um manual de conduta humana. É um manual de direcionamento do Espírito de Deus para as nossas vidas. E nós podemos olhar essa palavra e utilizá-la como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. Ou nós podemos olhar para essa palavra e apenas no domingo abrir lá na igreja, apenas na quarta-feira abrir na igreja. Nós podemos olhar para essa palavra e dizer, mais uma palavra. Já sei esse versículo. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Mas nós podemos olhar para essa palavra e dizer, em qual área da minha vida que eu preciso dessa lâmpada? Qual é a área da minha vida que está escurecida, enegrecida? Qual é a área da minha vida que eu tenho vivido em escuridão? Qual é a área da minha vida que precisa dessa palavra revelada no meu coração? Qual é a área da minha vida que eu preciso utilizar dessa palavra para que ela seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? Muitas vezes, queridos, você tem caminhado em algumas áreas da sua vida onde a palavra é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Mas às vezes em um determinado ponto da sua vida, você tem se perdido. Às vezes em um determinado ponto da sua vida, você tem utilizado a sabedoria humana. Você tem utilizado das técnicas mundanas. Você tem utilizado de coisas que Deus não quer que você utilize. E Deus está dizendo para você assim, olha, utilize a minha palavra como lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Dentro da mentoria, queridos, que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com aceleração de resultados. Dentro da mentoria, eu
preparo um processo de reprogramação mental para as pessoas. E a gente ensina como fazer ali o processo de reprogramação mental. E eu poderia aconselhar muita coisa. Poderia. Eu poderia dizer, olha, faz aí toda a reprogramação que você quer e coloca aí e vamos reprogramar sua mente. Mas eu sei, por experiência, eu sei que a única palavra que tem o maior poder de transformação e de mudança é essa palavra. Então o que eu faço? Eu faço, olha, você vai pegar essa palavra e eu começo a reprogramar o quê dos meus alunos? Identidade. Porque eu sei que se eles entenderem, descobrirem quem eles são, acabou. Quando eles descobrem quem são, eles vão fazer o que eles foram chamados para fazer. E eles vão ter tudo aquilo que Deus tem no plano da eternidade para que eles tenham. Então, identidade faz com que você entenda quem você é. A capacidade faz com que você faça tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Cumprimento de propósito. E a crença de merecimento é entender que eu mereço viver e receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu vou receber e eu vou adentrar nesse lugar. Só que sem a lâmpada para os meus pés, sem a luz para o meu caminho, eu não entendo identidade, eu não entendo capacidade, eu não entendo merecimento. Sem a lâmpada para os meus pés, sem a luz para o meu caminho, eu não entendo de que maneira eu preciso educar, direcionar e orientar os meus filhos. Sem a lâmpada para os meus pés, sem a luz para os meus caminhos, para o meu caminho, eu não entendo como lidar assertivamente dentro do meu casamento, dentro das minhas finanças. Quando as pessoas estão profetizando morte para o nosso país nesse momento. Quantas pessoas colocou lá? Desordem, retrocesso, homens e mulheres de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus se posicionaram, colocando desordem, retrocesso, colocando estamos de luto. Agora, quando eu entendo que a lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, lâmpada para o meu pé, luz para o meu caminho. Quando eu entendo que essa palavra, a tua palavra, é uma lâmpada que ilumina os meus passos e uma luz que clareia o meu caminho, o que é que eu falo? Vida. O que é que eu falo? Não, a minha nação é ordem e progresso. Um homem não vai estabelecer o que ele quer estabelecer. Não é bagunçado assim, não. Eu vou continuar. Se é pra botar luto, você põe eu continuo lutando pela minha nação. Eu luto pela minha nação. Eu luto pelo Brasil. Em oração, em clamor, em profetizar, em declarar vida, em declarar restauração, em declarar mudança. Eu me posiciono porque eu creio nessa palavra. Eu creio no Senhor. Eu creio em um Deus todo-poderoso. E, queridos, nós precisamos pegar a palavra de Deus e que ela possa iluminar não apenas uma área da nossa vida, mas que a palavra de Deus seja a que ilumine cada um dos nossos passos. Que a palavra de Deus seja a que nos dê o sustento em momentos difíceis, em momentos, queridos, de más notícias. Nós precisamos aprender a nos posicionar segundo o que a palavra diz, não segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Quando algum pai vem me contar que o filho tá destruído, tá nas drogas, tá não sei o que, eu falo assim, olha, começa a profetizar o que você não vê e não o que você tá vendo. Para de declarar o que você tá vendo. O que você tá vendo tá aí já. Tá aí, tá estabelecido, beleza. Mas comece a declarar o que você não vê, mas que você quer ver. Comece a declarar a palavra. Comece a declarar a vida. Comece a declarar a transformação. Comece a declarar a vida de Deus sobre o seu filho. Essa semana, hoje, eu vou ter desbloqueio emocional com o pessoal da mentoria. É uma sessão muito chave. Essa de desbloqueio emocional, eu amo essa sessão. Essa é a noite que eu não durmo. Essa é a noite que eu não durmo, que eu saio de lá assim, ó. Meu Deus! Eu saio de lá empolgadíssima. Porque é muito forte esse processo. Só que lá dentro do contexto, eu faço a leitura das cartas da vida da pessoa para poder fazer mapeamento de quais os principais bloqueios. E dentro das cartas, queridos, eu percebi o quanto as pessoas, elas focaram na dor. O quanto elas focaram no problema.
o quanto elas focaram na dificuldade. Eu começo a perceber dentro das cartas que as pessoas, elas, por exemplo, elas tiveram um pai que vivia na prostituição, ou que batia na mãe, ou que fazia... E ela pensava assim, eu não quero casar com alguém parecido com meu pai, não quero casar com alguém parecido com meu pai, não quero casar com alguém... Ela declarava, ela trazia existência o quê, gente? Eu não quero casar com alguém parecido com meu pai, eu não quero... O que acontecia com essa pessoa? Exatamente o que ela estava declarando. Acontecia que ela casava com alguém que parecia, porque o foco dela, a fé dela, o ativador reticular cerebral dela estava ativado aonde? Na frequência do pai. Eu não quero me parecer com a minha mãe, eu não quero me parecer com a minha mãe, eu não quero me parecer com a minha mãe, eu não quero... Criou o quê? Alguém que parece com quem? Com a mãe. Eu não quero um Fusca, né, dona Tati? Eu não quero um Fusca, eu não quero um Fusca. Só aparece quem para comprar? O Fusca. Quando você tem a lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, você declara aquilo que Deus diz e não aquilo que o sistema diz, que os homens dizem, que as suas circunstâncias dizem. Talvez você diga para mim hoje, pastora, mas essa é a minha realidade. Mas você não precisa declarar a sua realidade. Você precisa declarar o que essa palavra diz, o que a lâmpada diz. Ela vem e ilumina. Ela vem e traz luz. Ela vem e ilumina o seu passo. Ilumina o seu caminho. E talvez você esteja no caminho errado, como a moça que eu comecei contando aqui. Talvez você pegou um caminho que está cheio de espinho, cheio de carrapicho que fura. Talvez você pegou um caminho, deixa eu pegar o bendito carrapicho aqui. Talvez você esteja num caminho assim, ó, cheio de carrapichos, furando você. Talvez você pegou um caminho totalmente contrário daquilo que Deus tinha para você. Mas hoje é tempo de você colocar lâmpada para o seu pé, luz para o seu caminho. A lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que ilumina o meu caminho. Uma lâmpada que traz essa visão clarificada. Quando o caminho, queridos, tem luz, quando o caminho que você está, seja ele na vida emocional, na vida espiritual, na vida financeira, seja em qual área da sua vida, no caminho, que é Jesus, ele traz direcionamento, ele traz orientação, ele traz a palavra dele para iluminar exatamente naquilo que você precisa. E se eu tenho um conselho para você nessa manhã, para de declarar aquilo que você vê, para de declarar aquilo que você sente, para de declarar aquilo que você pensa, para de declarar aquilo que você acha. Comece a declarar a palavra de Deus. E não sei em qual é a área da sua vida que você precisa de luz nessa área. Em qual é a área da sua vida que você precisa de luz. Mas comece a pegar versículos que tragam luz para essa área. E comece a declarar vida. Comece a declarar mudança. Comece a declarar restauração. Adentre nesse lugar aonde a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. É luz para o meu caminho. A tua palavra. Não é as más notícias, não é as circunstâncias, não é o problema, não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu sinto. É a tua palavra, Senhor. Quantas pessoas, queridos, a sua fé, a sua base, tá em tudo que está acontecendo. Mas você precisa pegar essa palavra e colocar como lâmpada para o seu pé, luz para o seu caminho. Que você pegue essa palavra e que você possa, no nome de Jesus, não declarar aquilo que você vê, mas aquilo que você crê. Existia um homem chamado Smith Wigglesworth. Ele era conhecido como o apóstolo da fé. Esse homem, salvo engano, acho que ele ressuscitou 22 pessoas. Ele viveu debaixo de uma unção de milagres, de prodígios, de maravilhas. Esse homem, ele foi usado por Deus com muito, muito, muito poder. E ele tem uma frase que ele diz: eu não caminho, eu não me movo pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. E eu creio na palavra de Deus. Eu quero te incentivar nessa manhã a não se mover pelo que você vê, a não se mover pelo que você sente, pelo que você pensa, a não se mover pelas circunstâncias. Talvez as suas circunstâncias, elas estão dizendo, não vai dar certo. Talvez as suas circunstâncias estão dizendo, deu ruim para você. Mas eu quero que você aprenda a se mover por aquilo que Deus diz ao seu respeito. Por aquilo que a palavra diz ao seu respeito.
E eu quero que nesse dia você pegue a palavra para que ela seja a lâmpada que ilumina os seus passos e a luz que clareia o seu caminho. Só tem esse caminho. Ele é Jesus. Esse caminho. Nós não podemos nem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos permanecer firmados em Jesus, nesse caminho. E lá no caminho, queridos, ele vai iluminar cada passo. Cada passo. Cada passo. Tem pessoas aqui que Deus te deu uma palavra e você está com medo de tomar decisão, porque você não sabe o próximo passo. E Deus está dizendo assim, pode tomar decisão, porque o próximo passo eu vou te dar. Queridos, muitas vezes nós falamos, Senhor, me mostra primeiro e depois eu vou. E Deus está dizendo, vai que eu te mostro. Porque Deus trabalha com fé, queridos. Nós trabalhamos com vistas, com aquilo que nós vimos. Mas Deus trabalha com aquilo que nós cremos, ainda que nós não venhamos ver até então. Ainda que eu não esteja vendo, eu creio. E é com essa matéria-prima que Deus trabalha. O nome dessa matéria-prima é fé. A certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. E que nessa manhã você saia daqui não declarando aquilo que você vê, mas aquilo que você crê. Se você postou desordem, retrocesso, tira esse negócio. Se você postou, eu estou de luto pela nação, tira, vai lá e tira esse negócio. E traga uma postagem de vida sobre a sua nação, sobre a sua terra. Traga uma mensagem de vida. E se é para dizer que você está de luto, diga eu continuo lutando. Eu luto pela minha nação. Eu luto pelo meu Brasil. Eu luto pela nação brasileira. E que em nome de Jesus, essa palavra de vida, de esperança aqui nessa manhã, que a palavra de Deus seja essa lâmpada para os seus pés e uma luz que ilumina o seu caminho. Que você não seja alguém que se desvie desse caminho, que esteja pisando em espinhos, mas que você seja alguém que em cada passo você recorra a essa palavra. A cada passo você recorra a essa palavra. A cada passo você peça a orientação de Deus através dessa palavra. A cada passo que você dá, seja espiritualmente, emocionalmente, no seu casamento, na educação dos seus filhos. A cada passo, você diga, Senhor, o que a tua palavra diz a esse respeito? Eu quero caminhar guiada, conduzida, direcionada pela tua palavra. E não por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu penso e por aquilo que eu sinto, no nome de Jesus. Lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho é a tua poderosa palavra. Palavra de Deus. Amém e amém e amém. Oremos. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Te louvamos, ó Deus, porque nós não queremos, ó Pai, ser guiado pelo que nós pensamos, sentimos ou vemos. Ó Deus, mesmo que eu veja, mesmo que nós venhamos ver aquilo que, Senhor, nós não gostaríamos de ver, mas que nós venhamos continuar a acreditar, ó Deus, na tua palavra. Que a nossa fé não seja baseada naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos, mas nossa fé seja baseada naquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos na tua palavra. Senhor, que a tua palavra se torne vida, esperança, reestruturação. Que o Senhor possa ministrar essa palavra em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, que a tua palavra possa ser guardada no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti. Que a tua palavra ilumine o nosso caminho, seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós oramos nessa manhã, crendo, Pai, no teu poder, na vitória que só pode vir do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que você possa utilizar dessa lâmpada para o seu pé e dessa luz para o seu caminho. Que você possa observar áreas da sua vida que talvez estejam em total escuridão, mas que você precisa trazer a palavra e colocar para funcionar nessa área da sua vida. Lâmpada para o seu pé e para o meu. E luz para o nosso caminho é a palavra do Deus vivo, do Todo-Poderoso, Deus para as nossas vidas. Amém?